Então vamos começar mais uma reflexão sobre o nosso funcionamento, principalmente do nosso inconsciente. E hoje eu resolvi ir direto ao ponto. O tema da live é: você conhece o seu inconsciente? É uma provocação, né? Conheça o seu inconsciente. Vamos então explicar que diabo é isso, né? Que inconsciente é esse? Inconsciente é a parte da mente humana, também podemos chamar de subconsciente, que está abaixo do consciente, que nós não temos um acesso, diretamente falando, mas é uma massa de memória que corresponde a 90% do que a gente sente, pensa, acredita. Então, se eu não tenho acesso, se eu não sei o que tem nesse arquivo, eu posso afirmar para vocês que o seu inconsciente, tudo isso que você registra aí, nesses 90% da sua mente, é o que está governando a sua vida, sem que você saiba e sem que você tenha o controle, sem que você possa coordenar, fazer escolhas, como se você fosse realmente um fantoche, um bonequinho uma marionete, vamos pensar assim, e que todas as suas ações, os seus comportamentos e principalmente, gente, aquilo que você atrai na sua vida, vamos lá, vem da vibração gerada das memórias do arquivo inconsciente. Então, é muito importante para que a humanidade dê um salto quântico, um salto de consciência, um salto evolutivo, que a gente conheça o nosso inconsciente. É muito importante. E eu tive a bênção, eu falo, porque eu sou muito grata ao processo de autoconhecimento que eu tive acesso. Há 12 anos eu comecei o meu processo, quando eu conheci nova medicina germânica, reprogramação biológica, vocês também vão encontrar como bioalinhamento, ciência do início da vida, doutora Eleanor Luzes, que fala muito sobre a importância do planejamento e da concepção consciente de filhos para prevenção de traumas, para que a gente gere, que a gente tenha condições de criar seres mais amorosos, né, sem tantas dificuldades assim na criação de vínculos. Tive acesso a isso e tive acesso às constelações familiares, que aí foi a grande transformação do meu nível de consciência e do que eu entendia como a minha vida, aquilo que eu achava que eu estava no controle, e depois eu vi que eu não estava no controle de nada, que eu estava só repetindo ciclos dolorosos, guiados pela minha mente inconsciente. E aí eu fui estudar tudo isso. Eu na época era repórter, sou jornalista, e eu comecei a fazer séries de reportagens mostrando o antes e o depois das pessoas, mostrando o quanto que este processo de autoconhecimento através da constelação familiar, que eu recomendo muito, onde quer que você esteja, é realmente transformador. E faz assim com a sua mente, ó, ela expande, porque você passa a entender os porquês das coisas acontecerem em nossa vida, como elas acontecem. E aí, se eu sei da onde vem, eu também vou receber toda a orientação para poder mudar. Peraí, mas então quer dizer que eu atraía o mesmo perfil de relacionamento ou de parceiro, parceira, porque eu tinha um trauma lá com meu pai ou com a minha mãe, e a maneira como eu enxergava o homem, a mulher, é o que moldava, é o que dava forma às minhas relações? Sim, é assim que funciona. Peraí, mas a minha relação com o dinheiro tinha a ver com a escassez dos meus antepassados, mas como isso? Sim, porque nós estamos herdando
os traumas, os bloqueios, as dificuldades dos nossos antepassados dentro do quê? Dessa memória celular, dentro do nosso próprio DNA. Então, nós não temos uma transmissão genética apenas de tipo físico, né? Nós temos transmissão de memórias, tá? De fatos que marcaram e moldaram e criaram valores, crenças, modelo de mundo, estilo de vida, esse modo como eu me relaciono com as coisas, com o dinheiro, com o mundo material, com o pai, com a mãe, com os filhos, com os irmãos. Tudo isso nós estamos recebendo como herança genética, transgeracional, certo? Certo. E a constelação vai mostrar que, na verdade, nós somos consequência do que aconteceu no nosso sistema familiar, mas nós não estamos fadados a ficar repetindo esses ciclos dolorosos quando ocorreu falha no sistema, quando ocorreu trauma, dificuldade. Não. Nós podemos desbloquear, reprogramar, este padrão que vem às gerações e que desemboca na gente, né? Geração atual. Como? Aí que tá. Eu preciso saber que existe uma causa. Calma que eu já vou para os exemplos. Eu tô só fazendo a introdução, né? E aí eu consigo compreender o que aconteceu naquele momento e eu consigo me desvincular daquela crença que foi gerada, que tá criando minha realidade hoje. Porque aquilo que eu acredito, eu crio, eu materializo o tempo todo. Só que, de novo, se muito do que eu acredito no meu conjunto de crenças tá inconsciente para mim, como é que eu vou mudar o rumo da minha vida? Eu nem sei. O que eu tenho guardado lá no nível de crença? Então, vamos lá. Juntos, hoje, nós vamos fazer um trabalho prático. É a ideia dessa live. Se você tiver um caderninho, por favor, pegue um caderninho, um papel, uma caneta, um lápis, do jeito que você preferir. E vamos juntos num processo de investigação de crenças limitantes, porque crenças positivas, por exemplo, eu creio que sou abundante por natureza. Pô, isso é uma bela de uma crença, não vamos mexer nela. Agora, se eu creio, por exemplo, que o mundo é escasso e eu sou fadado à escassez, isso é uma crença limitante, que limita a minha experiência. Porque existem muitas pessoas vivendo abundância e muitas vivendo escassez. Por que será, né? Começa lá, no nível do pensamento. Então, vamos lá. Pega lá o livrinho, vamos juntos, tá? Eu vou passar por algumas áreas da vida que eu já fui aqui selecionando antes, né? Preparando essa aula para vocês, para que vocês se percebam. Para que caiam fichas de crenças limitantes que vocês nem faziam ideia que estavam ali. Beleza? Então, vamos juntos. Vamos começar pelo amor. Bom, todo mundo vem de um casal. A vida vem de um homem e de uma mulher. Então, acho que é um bom começo, né? Nós avaliarmos como andam as nossas crenças, mas o nosso olhar para a relação, um relacionamento, né? E como nós viemos de um casal, nós viemos de um relacionamento como filhos, naturalmente, muito do que a gente acredita de uma relação vem da relação dos nossos pais, de como foi, tá? Então, vamos lá. Você vai colocar aí, ó, relacionamento pra mim e deixa vir a palavra, tá? Pra mim veio aqui, ó, de cara, pesado, tá? Bom, se eu olho para as relações da minha família, dos meus pais, tios, e vou olhando, é fácil eu compreender que existe sim um peso, existe um preço a ser pago, existem conflitos, né? E olha que engraçado, é pesado. E a experiência pessoal da Gabriela acabou comprovando isso, porque
eu estou num processo de cura, inclusive dessa área na minha vida, e vivi uma separação, então em algum momento foi pesado para mim o relacionamento, mas não precisa ser mais, certo? Então vamos desprogramar? Então olha lá, ó, para Bia veio companheirismo, maravilha, porque quando você já traz uma palavra, um adjetivo no positivo, isso varia muito, mas a gente consegue identificar, né, o que é positivo para você. É sinal que você já ressignificou, que você já está num modelo de relacionamento bacana, que já entrou num lugar de harmonia, de equilíbrio na sua vida. Isso é muito legal, né? Então, você pode buscar agora, forçar a barra aí um pouquinho, se você encontrou o positivo, imaginar agora, bom, de negativo, vamos pensar. Relacionamento pra mim porque você vai ter a chance de reprogramar. Confusão, Roseli. Confusão. E olha que engraçado. Tudo é cíclico. Nada é constante, né? Linear, bonitinho, todo o tempo. Não. Então, existem momentos de confusão nas relações? Lógico que existe. Mas se a relação como um todo, né? Eu resumo o relacionamento como confusão, eu posso reprogramar, ressignificar, combinado? Tá, momentos acontecem, mas se no todo, né, vem pra mim que relacionamento é sinônimo de confusão, eu posso reprogramar, combinado? Então eu não vou conseguir ler todos aqui, às vezes vocês vão colocando, mas vamos juntos. Então agora nós vamos reprogramar essa crença, tá? Então nós vamos dizer juntos, eu vou fazer junto aqui. Se no passado, se com outras pessoas da minha família, relacionamento significou, e você coloca a sua palavra. Então, no meu caso, pesado, um peso, significou ser pesado, eu me libero para construir um relacionamento leve. E você vai colocar o oposto no positivo, combinado? Então, por isso o papel, gente, porque às vezes vocês se perdem, mas depois vocês podem escutar de novo e fazer o exercício, tá? E você vai olhar também para os seus antepassados, para a sua família, para alguém que vem na sua cabeça e dizer, eu sinto muito, né? Se vocês tiveram que passar por isso, se foi difícil, se foi muito desafiador construir uma relação, né? Mas o relacionamento pode ser leve, pode ser, ao invés de confusão, fluido, né? Pode fluir tranquilamente, pode ser um caminho de evolução a dois. E você vai aumentando essa listinha aí, colocando o positivo, daquilo que você quer viver no relacionamento, daquilo que você quer construir, tá? Olha lá. Então, observe, e é sempre legal você ser fiel à primeira palavra, aquela que vem, tá? Lembrando que a nossa investigação é descobrir as crenças e a imagem interna que você tem com relação ao que a gente colocar, a situação que a gente colocar, no negativo. Porque o positivo, o time que tá ganhando, não se mexe, deixa lá. Vamos mudar então? Então vamos lá. Agora, se você é pai ou é mãe, vamos investigar como está a sua relação, ou não é como está, às vezes, você vivendo isso, mas no nível inconsciente, o que você traz de negativo, tá? Que não fortalece uma crença, uma sensação com relação à maternidade e paternidade, tá? Então, se você é pai, então você vai colocar aí paternidade, se for mãe, maternidade. Então, vamos juntos, tá? Então, olha lá, ó. Maternidade pra mim significa... E aí você deixa vir. Se vem o positivo, pra mim veio amor, tá? Mas já foi por muito tempo, gente, desafiador, por exemplo, difícil até. Porque eu carregava muitas memórias de perdas, eu tive perdas de filhos, então eu vivi um luto
muito grande dessas perdas. Então, cada um tem dentro dessa bagagem inconsciente registros, né? Também negativos e difíceis, e tudo bem, porque nós estamos aqui para olhar para isso, né? Então, observe, porque às vezes te surpreende aquilo que chega, né? Mas se você está nesse momento de coragem, de olhar para suas sombras, aproveita a oportunidade e deixa vir, tá? Então, eu vou ressignificar essa palavra que por muito tempo foi para mim. Então, maternidade foi difícil, né? Porque as escolhas que a gente tem que fazer, uma mulher independente, enfim, né? É muito desafiador. Então, vamos ressignificar. Queridos pais, querida família, antepassados, se para vocês a paternidade, a maternidade foi desafiador, foi difícil, foi pesado, foi sofrido, né? Que hoje ela possa ser leve, que a gente possa se sentir o suficiente para os nossos filhos, que não falta nada para eles. Nós não somos perfeitos, mas nós entregamos para eles o necessário. E isso já tira muitos da culpa, né, gente? Que vem muito do processo de paternidade e maternidade, tá bom? Então, vamos continuar nossa listinha. Vamos observar agora a nossa relação com os nossos pais. Então, ser filho, vamos buscar o negativo. Ser filho significa ou já significou para mim? Para mim veio ser controlado, ser podado. E é engraçado, eu tive muita liberdade no meu processo de criação, mas muitas vezes eu, por ser muito diferente, por exemplo, da minha mãe, eu sou mais parecidona com meu pai. Às vezes eu sentia a minha mãe querendo que eu colocasse roupa tal, coisinhas assim, né, que nem são tão grandes, mas eu na minha independência toda me incomodava. Então eu me senti controlada. Então deixa vir aí. O que pesou um pouquinho pra você no papel de filho, de filha, né? Então você pode ressignificar da mesma maneira, né? E é legal agora, se você encontrou um traço do pai ou da mãe que incomodou muito, incomoda, você pode falar diretamente a eles. Então eu vou dar os comandos aqui de uma forma genérica e você encaixa aí, tá bom? Então você pode dizer assim, querida mãe, querido pai, agora eu entendo por que você foi controlador, ou você demonstrou amor dessa forma, ou deixou de demonstrar amor da maneira como eu gostaria. Ninguém é perfeito. E eu, adulta, hoje, consigo olhar para suas dificuldades também, ao ser pai, ao ser mãe, e para o meu bem, né? Pensando no meu crescimento, na minha liberação para a vida, eu agora aceito, compreendo tudo o que me foi dado, da forma como veio. E não exijo mais que venha de forma diferente, que vocês sejam diferentes, porque cada um é o melhor que pode ser, mesmo sendo muito diferente das nossas expectativas infantis de criança. Porque hoje eu sou adulto, eu sou adulta, eu também tento ser o melhor para o meu filho e eu tenho muitas falhas. E eu sei que eu tô longe da perfeição. Por isso que quando a gente se torna pai e mãe, a gente tem uma grande chance de rever, né, os nossos pais, de olhar para os nossos pais como pessoas comuns, com qualidades,
e imperfeições comuns, né? Isso é muito bonito. Isso nos cura grandemente. Então tá bom. Vamos olhar agora para nossa relação com o dinheiro, gente. Vamos junto. Tem muita crença relacionada a dinheiro. Puxa aí. Dinheiro é... Eu já ouvi muito. É sujo. Ter muito dinheiro é para gente... Ó, desonesta, corrupta, que passa os outros para trás, ambiciosa, ó, certo? Vai observando aí o que vem de negativo e vamos ressignificar, tá? Então, vamos lá. Querido dinheiro, eu sinto muito se eu não te tratei até aqui com o devido carinho e o devido respeito. Você é um bem neutro e nós fazemos de você aquilo que os nossos valores dizem. Você está a serviço da vida, você está a serviço das trocas, você está a serviço do equilíbrio entre o dar e o receber. Por isso agora eu te honro e eu digo a você, você é bem-vindo. Eu me torno merecedor, porque eu confio no que eu vou fazer de você, como eu vou utilizá-lo. Se no passado você foi utilizado com egoísmo, apenas no individualismo, fazendo maltratar outras pessoas ou explorar, hoje eu tenho um nível de consciência suficiente para usá-lo com responsabilidade. Porque o dinheiro, gente, assim como tudo no mundo material, é sagrado. Somos nós que colocamos os valores, somos nós que determinamos como utilizar, né, o dinheiro e os bens e tudo mais, né? Então, existe muita crença limitante, injusta com o dinheiro, né? Então, se algo aconteceu no passado que marcou a sua família, ou pela falta do dinheiro, ou porque o dinheiro trouxe disputa entre irmãos, brigas, enfim. Mais uma vez, isso aconteceu porque as pessoas estavam tentando colocar o dinheiro num lugar, né, para suprir os seus vazios, para proteção, para defender o seu território no medo, ou seja, o dinheiro não tinha nada a ver com isso. Era o contexto que não era favorável, e aí ele foi utilizado ou para maltratar alguém, ou causando discórdia dentro das próprias pessoas, dentro dos próprios lares já desequilibrados por outras questões. Tá bom? Isso aí. Amém. Eu tento ler porque tá difícil pra mim ler os comentários de vocês. Combinado? Nossa, como o tempo passa rápido. Eu já tô falando há quase 25 minutos. Mas tá uma live muito gostosa. Bom, então o que acontece? Nós recebemos em consultório, eu tô aqui hoje no consultório, que eu achei que a luz ficou legal. E por enquanto nós não estamos realizando o grupo terapêutico, eu dei uma pausa para poder reformular, vir com um grupo novo, vamos ver como vai ser. Então por enquanto eu estou fazendo as lives, né, e os atendimentos individuais aqui na clínica, tá? Eu e a Patrícia, porque esse é um espaço que eu divido com a Paty, ela tem o consultório dela, eu tenho o meu, e nós fazemos esse trabalho de autoconhecimento e transformação pessoal. Então, o que acontece, meus amores? Nós recebemos pessoas que chegam com as mais variadas queixas, conflitos, problemas. E nós abrimos esse campo inconsciente do cliente para entender o porquê a coisa chegou onde chegou. Onde está a causa que para o cliente é inconsciente. Esse é o nosso trabalho. É isso que a gente faz. Então, eu costumo dizer que
O nosso conflito é como se a gente estivesse dentro de uma sala escura levando pancada de um monstrinho que eu não enxergo, que eu não tô vendo, mas ele tem visão noturna, então ele dá. Ele dá onde mais dói, certo? Esse é o trauma em nós, tá? Quando ele tá acionado. E aí, o que é o trabalho terapêutico, principalmente das constelações familiares, como eu falei, que pra mim é a grande referência desse desvendar do inconsciente humano, tá? O nosso trabalho terapêutico é um acender de luzes. A gente acende a luz, dá consciência para o cliente, mostra para ele, ó, tem um trauma aqui, ó, que tá acionando em você esses ciúmes, essa insegurança. Porque na verdade você morre de medo de não criar o vínculo, porque quando você tinha 3 anos, a sua mamãe viajou, te deixou com a titia, precisou ficar mais tempo do que o esperado, você sentiu abandono, rejeição, e agora você tem medo de voltar a sofrer isso. E aí, isso está se mostrando em você através desses ciúmes exagerados. Então, nós vamos lá na causa raiz, junto com o cliente. Então, a gente entende qual era o monstrinho, aquele comportamento que estava castigando essa pessoa, né? E aí a gente consegue acalmar este monstrinho e transformá-lo agora em força, em base emocional sólida para essa pessoa. Porque a partir do momento que ela entende que ela não é ciumenta ou ela não está ciumenta, possessiva, às vezes já no descontrole porque ela quer, ó, ela já começa a se perdoar, ela já começa a se liberar da culpa, do peso que é o próprio auto-julgamento. Ela começa a entender que tem uma razão de ser. Ela é boa pessoa, ela tem todo o direito de conquistar estabilidade emocional. A partir do conhecimento do que marcou a sua infância, do que ficou lá no arquivo inconsciente e hoje a leva para este comportamento. Assume o controle da sua reação diante de alguma situação que para ela era ameaçadora. Era o que ameaçava. O amor, o objeto de desejo, de amor. Certo? Bom. Então, tem muita gente que fala assim, Gabi, mas meu problema, meus filhos estão com os problemas. O que eu faço? Venha para a sessão. Você que é pai, mãe, você tá vendo seu filho sofrer com algumas questões já, né? Nós trabalhamos os pais, porque muitas vezes é preciso reprogramar os nossos filhos desses traumas que ficaram registrados e que nós como pais também não temos consciência disso. Eu tenho todo esse conhecimento, mas quando acontece com o meu filho, eu busco ajuda, eu busco a terapia, uma outra pessoa olha o campo inconsciente para mim mostrar. Gabi, isso aqui aconteceu quando vocês mudaram de cidade, o Arthur perdeu o círculo de amiguinhos, isso foi muito traumático para ele e é preciso mostrar para ele que ele pode conquistar amizades, vínculos, onde quer que esteja. Você pode reprogramar isso nele, você pode considerar também toda vez que ele se sentir inseguro, sozinho, porque ele está refletindo um trauma. E aí eu sou orientada, e eu faço isso como terapeuta também, os pais nessa reprogramação do trauma. Então, isso ajuda e muito. Muitas vezes, basta uma sessão, porque as crianças, elas são muito rápidas na resposta, né? E quando os pais estão entregues, entendem toda a dinâmica e fazem o trabalho, gente, é maravilhoso, né? Eu sou mãe, eu sou suspeita, porque eu vivo essa entrega, né? Diariamente, de me colocar humilde e pequena diante do que a mente humana muitas vezes assimila por conta própria, diante da nossa bagagem emocional. Cada um vai responder a uma situação à sua maneira, também não dá para estabelecer comparação, né? Ah, mas isso não é nada, eu superei isso, na minha infância eu vivi coisas muito piores. Então, mas cada um é um
e tem a sua própria bagagem emocional para lidar, para superar ou não determinada situação. Então a gente precisa olhar individualmente para a pessoa, né? E olhar com esse olhar respeitoso, de carinho, porque ela não está no sofrimento porque ela quer. Existe um gatilho acionado no inconsciente dela. E nós, como terapeutas, estamos aqui para ajudar a desativar esse gatilho. Combinado? Então, meus amores, essa é a nossa aulinha de hoje, a nossa palestra. Eu vou parar o vídeo do YouTube e vou continuar aqui no Insta com perguntas e respostas. E quem estiver assistindo o vídeo pelo YouTube e quiser fazer perguntas nos comentários, à medida do possível eu vou respondendo lá também, tá bom?